Salve da igreja com a santa paz do Senhor, amém? Irmãos, confesso que não é fácil. Bate o nervosismo. Teve um momento que eu estava ali, eu acho que eu perdi tantas forças na hora do louvor que eu fiquei com medo de passar mal. Da minha pressão abaixar. Mas, enfim, vamos abrir em Apocalipse. No versículo 4. A gente vai ler no NVT. O mídia aí, por favor. Achamos? Vamos ler do versículo 1 até o 11. Diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com brilho semelhante ao da esmeralda, circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graça ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo o sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. A igreja pode se sentar. Irmãos, primeiramente eu queria toda a glória do Senhor Jesus, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que a gente tem que reconhecer. Pessoas que são bênçãos nas nossas vidas, né? E na minha, em especial, meu esposo. Essa semana, não só essa semana, de 2 semanas para cá, a gente vem nesse embate de preparar isso, e eu pedi ajuda a ele. Eu não sou uma pessoa que pede ajuda para as pessoas, mas eu pedi, estou aprendendo a ser mais dependente. E aí nós sentávamos todos os dias, não tinha um dia que a gente não sentava junto. Leonardo pegava meu esboço e dava canetada. Ele, canetada, canetada. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque é a paciência em pessoa, irmãos. Eu sou totalmente oposto, e o Leonardo é a paciência em pessoa. Então, eu agradeço em especial pela vida do meu varão valoroso, homem de Deus que honra a sua esposa. E eu vim aqui essa noite para dizer para você que você não nasceu para encher o bolso de dinheiro, você não nasceu para ter o melhor carro do ano, para ter uma casa com ar-condicionado top, queria, não tem ainda. Você não nasceu para a sua profissão. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você nasceu para ser administradora. Você nasceu para ser advogado, você nasceu para ser publicitária. Não, irmãos, nós nascemos para adorar ao Senhor, nós fomos criados para o culto. E o culto, ele tem o mesmo sinônimo de adoração. Então,
Está escrito criados para o culto, mas pode ser criados para adorar, para adoração. Mas hoje, em específico, a gente vai falar como culto aqui, unidade da igreja. E a gente vai voltar em Apocalipse depois, antes a gente vai passear aqui e falar um pouquinho sobre coisas que já foram faladas. Então, o culto é um lugar que remete também a serviço. E nesse lugar nós temos uma tarefa que é servir. Servir a Deus. E o culto, como o Isaac já falou, ele reflete aquilo que nós devotamos todos os dias. Então, todos os dias, nos nossos pequenos momentos, a gente adora ao Senhor. Seja na hora de comer, seja na hora de fazer qualquer coisa, na hora de dormir, enfim. Nos seus pequenos atos, a gente tem que adorar o Senhor genuinamente. Então, o culto, ele é uma entrega genuína do que nós vivemos diariamente. Então, você vem à igreja para dar algo ao Senhor. E não tem como você vir vazio. Você tem que dar algo ao Senhor. A gente está aqui para servir ao Senhor e também ao nosso próximo. Então, se o culto é uma entrega, logo nós temos que ter algo a oferecer a Deus. Então, eu queria dizer para você que você não está aqui essa noite para assistir o culto. Você está aqui para prestar um culto ao Senhor. E como a gente pode ver lá em Apocalipse, a gente vai ver que nenhuma criatura diante do trono está em silêncio. Todos eles respondem à grandeza de Deus o tempo inteiro, de eternidade a eternidade. E a gente vai falar hoje mais precisamente sobre reação. Então, a adoração é uma resposta, né? E nós precisamos responder à grandeza de Deus. E tem uma frase do Wayne Grudem que diz assim: uma atitude de adoração envolve-nos quando começamos a ver a Deus como Ele é, então reagimos à sua presença. Nessa noite, foi perceptível, a igreja estava reagindo à presença do Senhor. E nós vamos continuar reagindo à presença do Senhor. Então, responder à grandeza de Deus tem a ver com tudo que temos, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E não tem a ver, como o Isaac já disse, com aquilo que você quer dar, mas com aquilo que Deus quer receber. Então, não importa se você está triste, se você está preocupado com a sua conta, que você não tem dinheiro para pagar, ou com qualquer outra coisa que seja, você tem que louvar ao Senhor, independente das suas circunstâncias. E a gente vê que Deus não aceita qualquer tipo de oferta, porque lá em Gênesis 4, a gente vai ver que Caim e Abel deram ofertas ao Senhor. E o Senhor recebeu as 2 ofertas? Deus não recebeu as 2 ofertas. Então, a gente sabe que Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Então, por que estamos aqui nesta noite? Pergunte para o seu irmão. Sempre foi meu sonho falar isso. Não é para recebermos uma bênção, não é para que a gente cante as nossas músicas preferidas. E levanta a mão quem aqui já se sentiu meio estranho quando alguém cantou uma música aqui que você não gostava muito. Eu confesso. E se a gente fica chateado quando não cantam as músicas que nós queremos cantar, nós estamos no lugar errado. Por quê? O culto não é o lugar que nós cantamos o que queremos, mas o que Deus quer ouvir. Então, essa não é uma reunião para nos fazer felizes, para colocar o nosso ânimo para cima, nem para recarregar a nossa bateria para a semana. Essa é uma reunião em que nós nos unimos, nos encontramos para honrar a dignidade de Deus. Então, nós fomos criados para o culto. E aí eu quero explicar um pouco isso para você. Não é um culto se tratando de um rito religioso, mas da adoração que nós devemos prestar àquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Então, nada melhor do que aprender sobre culto, nesse culto que acontece de eternidade a eternidade, na sala do trono, na presença de Deus. Então, que o Senhor, irmãos, te leve a compreender a adoração que devemos a Ele. Assim como a gente já tem visto nos 2 últimos episódios, se você acompanha a gente no Instagram, você está vendo que a gente está postando pequenos vídeos e a gente está postando também os resumos das pregações. Então, se você não está ligado no que aconteceu lá, você vai lá no nosso Instagram que vai ter tudo resumidinho lá. E aí, a adoração, ela é tudo de mais importante na nossa vida. A adoração, ela vem antes das missões, ela vem antes da nossa comunhão, ela vem antes do discipulado, ela vem antes de qualquer coisa. A adoração é tudo de mais importante que a gente pode fazer.
E aí, o Gabriel citou uma frase do Catecismo de Westminster que diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Então, a gente entende que a finalidade do homem, de fato, é adorar a Deus. Amém, igreja? Amém. Então, às vezes a gente fica naquela pergunta, famosa crise existencial: para que eu existo? Você existe para adorar a Deus. Está na Bíblia. Por que a adoração é a coisa mais importante da vida do homem? Porque Deus vem antes do homem. Então, a adoração é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Nós pregamos o Evangelho para a glória de Deus, nós nos reunimos como igreja para a glória de Deus, cantamos louvores para a glória de Deus, ofertamos para a glória de Deus, nos reunimos como GCL nas casas para a glória de Deus. Tudo tem a ver absolutamente com Deus. Então, o que devemos saber é que toda a nossa atividade cristã ela deve ser motivada, sobre todas as coisas, para adorarmos e darmos glória a quem merece a glória, que é o Senhor. Então, o culto não é para mim, o culto não é para você, as missões não são para mim, as missões não são para você. Tudo que a gente faz, a glória é do Senhor. Então, vamos falar um pouquinho também sobre o que o Isaac falou, sobre adorar em espírito e em verdade. Então, Deus ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é qualquer adorador, não é qualquer adoração, né? Existe uma qualidade e um tipo de adorador que o Senhor procura. Então, quem é esse adorador? Que o adore em espírito e em verdade. Então, nós não podemos apenas dar o culto de lábios, que tem performance de culto, mas que está vazio de coração. Existem pessoas que criaram um hábito religioso de reproduzir um formato de culto, mas cujo coração não está perto de Deus. Isaías 29:13, Isaac pode abrir para a gente ler, por favor? Vai dizer que pessoas assim estão vazias de coração. Diz assim, portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Então, a gente vê que a gente tem que adorar com todo o nosso coração. Nossa alma, ela tem que falar com o Senhor. Não adianta a gente gritar, falar da boca para fora. A gente tem que entender a quem a gente está reagindo. A gente está na presença do Senhor das nossas vidas. Então, a gente tem que entender. Assim como o Westminster falou lá, quando a gente entende isso, a gente começa a reagir à presença de Deus verdadeiramente. Então, quem age dessa forma não desenvolveu intimidade com o Senhor, né? Então, quanto mais nós adoramos o Senhor, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, que a gente adquire pela leitura da Bíblia ou pelo conhecimento teológico, mais a gente tem relacionamento com o Senhor, intimidade, tempo com o Senhor. A gente tem que gastar tempo com o Senhor. A gente gasta tempo com tantas outras coisas inúteis, vazias, que não preenchem a nossa alma. Irmãos, só o Senhor tem esse poder de penetrar no mais alto fundo de intimidade na nossa alma e de preencher. A nossa vida tem sentido quando o Senhor está conosco, quando a gente entende a soberania do Senhor, quando a gente anseia pela sua presença. Então, o que você veio fazer aqui nesta noite? Eu espero que isso já tenha ficado claro. Nós viemos para encontrar com Deus. O motivo da nossa reunião, de nos encontrarmos, é para estarmos na presença do Senhor. Não é para você ficar conversando com a pessoa que está do seu lado, nem passeando no pátio. Não é para você ficar mexendo no Instagram, olhando os stories da igreja. Não é para isso. Deixa para ver os stories quando você chegar em casa. Não é possível que a gente não consiga tirar 2 horas do nosso dia e largar o celular de lado. Irmãos, a gente deveria parar para pensar sobre isso, porque não é normal. A gente está num extremo de vícios que no culto a gente está ali mexendo, olhando mensagem. Isso é perigoso, irmãos. A gente tem que se atentar com isso. Você está dando lugar para coisas que você não deveria estar dando. Então, o Senhor é o motivo pelo qual saímos de casa e nos encontramos. Então, os 24 anciãos no céu, eles sentem tal reverência e alegria
pois eles prostram-se diante do trono de Deus e lançam suas coroas de ouro diante dele, entoando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Então, quando a gente sente a absoluta perfeição disso dentro de nós, nós temos a atitude de coração apropriada para a adoração genuína. Então, a adoração, ela não é uma ação, ela é uma reação. Os 24 anciãos, eles estão reagindo à presença de Deus. Eles têm toda a glória, eles estão com coroas de ouro, mas eles olham para o trono e eles reagem à glória daquele que está sentado no trono. E eles lançam a sua coroa diante do trono do Senhor. Então, nós, como igreja, também temos que reagir à presença daquele que está assentado no trono. Dia e noite, Deus é adorado numa festa diante do seu trono. E eis aí um porém. Tem gente que não gosta de festa. Eu sou essa pessoa. Eu gosto da minha casa. Mas o Senhor gosta de festa, irmãos. Então, a gente tem que estar alegres na presença do Senhor. Temos que festejar. Então, nós vamos ver apenas 4 coisas que acontecem quando nós nos reunimos como igreja. Primeira coisa. Isaac, abre no Salmos 100, no verso 2 ao 4. Quando nós nos reunimos no nome de Deus, nós nos aproximamos da sua presença. Diz assim: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome. Verso 2, Isaac, volta lá para a gente. A gente tem que se apresentar diante do Senhor com o quê, irmãos? Com alegria. Não importa como está a sua vida. Esquece, deixa ela fora. Tem que apresentar o Senhor com alegria, com cântico. Você tem que louvar, abrir a sua boca e louvar com todo o seu coração. Entendimento, reconhecendo a grandeza daquele que você está servindo. Ah, eu não gosto de música. Sinto te dizer, isso é um problema totalmente seu. O Senhor gosta de música. Então, a gente tem que cantar. O Senhor quer ouvir a gente cantar. Ah, eu sou desafinado. Irmãos, eu também sou. Hoje eu estava cantando ali e, por um momento, quando eu parei, eu fiquei pensando assim, coitado de quem estava aqui perto de mim. Porque minha voz tinha um momento que ela falhava, que eu não aguentava alcançar o tom. Eu não entendo muito. Mas falhava. Eu falei assim, mas não importa, irmão. Se você me ouviu gritando aí, estava louvando ao Senhor. A gente tem que estar aqui para louvar ao Senhor. Não importa quem está na sua frente, quem está atrás, quem está do lado. Está aqui para cantar, louvar ao Senhor. Abra a sua boca. Então, a gente vê que Deus quer ouvir o cântico do seu povo. E Deus, ele deseja habitar com a sua presença no meio do seu povo. A gente sabe que Deus é onipresente. A gente não está falando disso. A gente está falando que Deus quer habitar com a sua presença no meio do seu povo. Lá em Êxodo, Moisés vai encontrar o arbusto. E aí, Moisés encontra o arbusto. E aí o Senhor fala para ele, vem devagarinho, que aonde você está pisando é santo. Então, quer dizer que a casa do Senhor é um lugar de temor também. Não é bagunça. A gente tem que ser alegre, não é ausência de alegria. Mas a gente tem que ter temor diante de Deus. Então, o avivamento é o lugar onde Deus olha lá do céu e pensa, esse povo está pedindo pela minha presença, então eu vou lá diante deles, vou andar no meio deles. A gente viu muitos irmãos falando sobre avivamento, tem podcast falando sobre avivamento, então se você quiser entender melhor, você assiste lá no nosso canal. E avivamento é isso, quando Deus repousa a sua presença em um lugar. Então, o primeiro ponto, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, nós nos aproximamos da sua presença. Salmos 95, verso 2. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor. Então, a gente tem que se aproximar do Senhor com louvores. Quando nós o adoramos, nós estamos correndo em sua direção.
E o ponto 2, Deus se achega a nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, quando a gente adora a Deus, a gente se achega a Ele. Deus se achega a nós, na verdade. E, irmãos, o versículo é muito claro. Purifiquem o seu coração. A gente tem que adorar o Senhor e nos arrepender dos nossos pecados. Temos que confessar. Senão a nossa adoração vai ser uma adoração vazia. Deus não vai receber a sua adoração. Então, esvazie, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quando adoramos, Deus se chega a nós. Então, isso é um culto, irmãos. Quando o céu e a terra se encontram e acontece uma explosão de glória. Então, Deus deseja habitar com a sua presença em nosso meio. Imagina Deus lá do seu sublime trono, olhar aqui para Belford Roxo, esse lugar estranho, e pensar, vou lá na igreja de Parque Amorim, habitar no meio do meu povo. Irmãos, que glória, Senhor. Nós não somos merecedores, mas que glória. Imagina Deus olhar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e desejar habitar com a sua presença no meio do seu povo. Que bênção. Então, que o Senhor, irmãos, nesse lugar, nesta noite, encontre um povo faminto pela sua presença. Nós não saímos de casa para ouvir palavras de motivação. Isso fere algumas pessoas, né? A gente vem para a igreja querendo ouvir que a gente vai conquistar, que a gente vai vencer, que a gente não vai ter problemas. Irmãos, por ilusão, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer pelo nome de Jesus, isso está na Bíblia. E o culto não é lugar de você ouvir palavras de motivação. Não é, irmãos. Então, esse lugar, essa igreja de Parque Amorim foi construída para que Deus seja conhecido e adorado. Essa reunião não é uma reunião para nos deixar felizes, mas para honrar a dignidade de Deus. Ponto 3. Nós nos alegramos na sua presença. Nós já falamos sobre o ponto 1. Quando nós nos reunimos no nome do Senhor, nos aproximamos da sua presença, Deus se achega a nós e nós nos alegramos na presença do Senhor. No Salmos 84, verso 1, Isaac. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Então, já falei antes, vou repetir. Esse lugar é um lugar de temor. Não é ausência de alegria. Isso aqui precisa ser uma festa para Jesus. O Gabriel falou sobre o Salmo 115, no primeiro episódio, né? Que isso é o que eu vou falar. Culto é o lugar onde os santos se reúnem para vibrar na presença de Deus. Isso vai remeter ao que o Gabriel falou lá no primeiro episódio. Irmãos, se a gente adora um Deus vivo, a gente tem que vibrar na sua presença. Se a gente não vibra, a gente está adorando a quem, irmãos? A um Deus morto? Não, a gente está adorando a um Deus vivo, que está sentado no trono, que está regindo toda a terra. A casa de Deus, irmãos, é um ambiente de temor e zelo. Isso aqui não é bagunça. Isso aqui não é para você fazer o que você quer fazer, para você se portar da maneira que você quer se portar. A gente tem que vir, calçar a sandália da santidade, entrar na casa de Deus e o adorar. Não é um ambiente informal, irmãos. Isso aqui não é um lugar que você vai chegar a hora que você quer. Acontecem imprevistos, sim, mas é um lugar que tem horário para começar. Você tem que chegar no horário, você tem que ter zelo pelas coisas de Deus, irmãos. Que testemunho é esse que a gente dá chegando atrasado na igreja? Quando você está trabalhando, quando você vai fazer qualquer coisa, você chega no horário. Por que com a casa de Deus tem que ser diferente? Tudo que a gente faz no mundo, irmãos, para Deus tem que ser infinitamente melhor. Não consegue chegar cedo? Eu tenho um problema com horário. Irmãos, se ajeita. Passa a fazer as coisas mais cedo. Se organiza melhor. Horário de culto, 6h30. A gente tem que estar aqui 6h30 para louvar ao Senhor. A gente não canta o que quer na casa de Deus. Não é um ambiente informal. Você não vai cantar o que você quer. A gente vai cantar o que Deus quer ouvir.
O fato de ter ordem, irmãos, não quer dizer que não tenha alegria. Nós estamos aqui para nos alegrarmos na presença do nosso Senhor. Sofonias, Isaac. Sofonias 3,14. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Repita, grite. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Versículo 15. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: animem-se, ó Sião, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Deixa aberto, Isaac. Então, a gente compreende que não existe um louvor silencioso. O louvor é uma resposta que precisa exultar alegria por conta da dignidade de Deus. Irmãos, todo domingo, geralmente, eu sento no primeiro banco. Eu fico nos stories do culto. Então, muitas das vezes, eu não sei quem está na igreja, a não ser quando eu vou lá fora fazer alguma coisa. Mas, todo domingo, eu sei que o Mateus da Karen está na igreja. Porque eu escuto o Mateus. E é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer nos escutar. E não vem com esse papo de que, ai, Deus não é surdo. Para com isso. Deus quer te escutar. Abra a tua boca, louve ao Senhor, bendiga, diga que Ele é bom. O Senhor tem feito muito por nós, irmãos. Nós não somos merecedores. Eu sei que o Mateus da Karen está. E eu estou assim, ó, para frente, o Mateus, glória a Deus. Eu penso, o Mateus está na igreja. Quando o Mateus não vem, eu sei que o Mateus não veio antes de acabar o culto. Eu olho para a Karen indo embora com a Maria, eu falo, o Mateus não veio mesmo, né? Não ouvi a voz dele. Deus quer te ouvir, irmãos. Assim como eu escuto o Mateus, Deus quer te escutar também. Então, a gente tem que abrir a nossa boca e louvar ao Senhor. Não só louvar, irmãos, não só cantar. A gente tem que falar palavras bonitas. A gente fala tanta palavra bonita, né, para tantas pessoas, né? E por que a gente não fala para Deus? Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que cuida. A gente tem que reconhecer, irmãos, a grandiosidade daquele que a gente serve. Qual é o sentido da gente sair todo domingo de casa e vir aqui, irmãos, para ficar quieto durante a adoração? E a adoração é o tempo inteiro, não é só na hora do louvor, não. A adoração é de 6h30 a 8h30. É adoração, incessantemente. E aí, a gente vê pessoas que adoram dando o melhor de si. Isso é bíblico. Pessoas que adoram dando o melhor de si. E muitas das vezes nós estamos julgando essas pessoas e sendo carnais. Tome cuidado com isso. A pessoa que está louvando, dando o melhor de si, eu estou falando de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pessoas que realmente estão adorando ao Senhor. Não estou falando do restante. Essas pessoas, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando a gente está julgando esse tipo de pessoa. Pessoas que dançam, que se movimentam, levantam a mão, gritam. Essas pessoas, elas estão dando o melhor de si para o Senhor. E muitas vezes a gente está assim, ó, olhando para quem está aqui na frente. Irmãos, a gente já falou sobre vários exemplos aqui, sobre pessoas introvertidas. Irmãos, não é nossa desculpa. Eu sou uma pessoa introvertida também, mas eu tenho aprendido que isso é um problema inteiramente meu, eu tenho que resolver isso com o Senhor. Mas na presença dEle, eu tenho que demonstrar para Ele, Senhor, eu estou aqui, estou te louvando, vim aqui te adorar, saí da minha casa para vir aqui no Parque Amorim, para te louvar, Senhor, porque eu reconheço tua grandeza, eu quero reagir diante da tua presença. Deus não quer pessoas fechadas na presença dEle. Irmãos, a gente vai falar sobre a tristeza, a gente vai falar sobre o processo difícil e doloroso mais à frente. Mas eu estou falando que, independente de tudo o que aconteça, você tem que louvar ao Senhor. Homens são mais tímidos, mulheres geralmente são mais soltas.
Deus não está fazendo acepção de sexos na adoração, irmãos. Não existe esse negócio de, eu sou homem, eu sou macho, vou ficar aqui, sabe? Não. Da mesma maneira que a mulher levanta a mão, dança, que ela ora, que ela fala, que ela louva, você também tem que fazer isso. E é polêmico falar sobre isso, né? Porque a gente sempre remete o homem ao jogo, né? Esse é o melhor exemplo que a gente usa contra os homens. Na hora do jogo, não existe homem introvertido. Você abraça uma pessoa que você nunca viu na tua vida, sabe? Você canta, você pula, você grita, você sobe em cima da cadeira. A gente não pode fazer isso, né, pastor? Mas você está ali, exultando por causa de um time, irmãos. E isso não é um problema. É isso que eu quero te dizer. Não é um problema. Mas da mesma maneira que você é assim lá, você tem que ser assim na presença do Senhor. Deus se alegra quando o seu povo se apresenta diante dele. E apresenta cantando. Volta lá no 15, Isaac, 14, se eu não me engano. E se apresentando cantando, se apresentando gritando. Deus gosta. Se apresentando alegre e exultando ao Senhor de todo o coração. Ponto 4. Quando adoramos a Deus, Ele abate os nossos inimigos. Continua em Sofonias, Isaac. Pula para o verso 17. Não, 15. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio e você nunca mais temerá calamidade. Irmãos, quando a gente adora o Senhor, Deus quebra o poder de Satanás sobre lugares. Quando a gente adora ao Senhor, imagina Deus quebrando o poder de Satanás sobre esse bairro, sobre Belfor Roxo, sobre Caxias, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil. Irmãos, quando a gente louva ao Senhor, Deus quebra o poder de Satanás. Quando começamos a adorar, irmãos, enfermidades, doenças, depressão, pessoas oprimidas, espíritos de suicídio, vícios, essas pessoas são libertas através da adoração. Então, a gente tem que adorar. Irmãos, nem sempre a gente vai chegar na igreja feliz. Eu passei por um momento, como o Leonardo falou, a gente tem que sempre se lembrar do que Deus fez por nós. E eu lembro do que Deus fez por mim, e não foi uma benção material. Mas eu lembro que eu estava num domingo, deitada na minha cama, eu falei, eu não vou ao culto hoje, estou muito triste, minha vida está devastada. Leonardo, eu especificamente, eu estava passando por um momento muito, muito ruim, e eu estava muito triste. A minha alma estava triste, abatida. Eu não sou uma pessoa de falar, mas a minha alma estava realmente abatida. E eu estava temerosa por isso. Eu falei, Senhor, eu lembro que eu orei um dia no meu quarto, eu chorava tanto. Eu falei, Senhor, não é possível, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Eu estou sofrendo, esse ano está sendo difícil. O Senhor está indiferente ao que eu estou passando. E aí, num domingo após, isso foi numa quarta-feira, num domingo, eu falei, não vou na igreja, eu estou triste, eu não estou a fim de ir. E aí deu 5h20, eu olhei assim, e eu sei que foi o Senhor, falei assim, eu vou na igreja. Naquele dia, eu botei minha roupa, eu não passei nem maquiagem, eu vim para a igreja. E no momento que o Ministério de Louvor estava cantando, eu senti uma mão me esmagando. Eu estava sentada, louvando ao Senhor, triste, abatida. E tinha momentos que eu não conseguia cantar, de tão triste que eu estava. E eu lembro que eu estava assim, e eu, daqui a pouco, fui perdendo as forças. Falei, meu Deus, eu tenho que me ajoelhar. Eu sou uma pessoa tímida. Falei, se eu me ajoelhar, todo mundo vai ficar olhando para mim. Mas, irmãos, não sei te dizer o que aconteceu. Eu só sei que algo me abaixou, eu ajoelhei, e eu botei minha cabeça no banco da frente. E eu falei, Senhor, eu estou triste, eu não tenho nada para te dar, Senhor, eu não consigo nem cantar, mas eu estou triste, eu preciso do teu socorro. Eu estou triste, se o Senhor não me ajudar, eu vou entrar em estágio de depressão. Estou triste, e eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor me tirou de lugares ruins, o Senhor me trouxe para a sua presença. Sabe, nesse ano aconteceu tanta coisa ruim.
E aí, naquele momento, irmãos, Deus começou a me lembrar de todas as coisas boas que Ele fez. Às vezes a gente vive tanta nossa tristeza que a gente esquece do que Deus tem feito por nós. A gente tem que parar de ser essas pessoas. E naquele momento, eu fui sincera, eu falei, Senhor, eu estou triste, eu não consigo cantar. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu chorava, irmão, veio uma paz sobre mim. Surreal. Toda a tristeza que eu sentia, ela foi embora. E naquele dia o Senhor falou comigo, eu vi quando você chorou no quarto. E eu falei, meu Deus, perdão, Senhor, porque achei que o Senhor estava indiferente a mim. E aquele dia eu fui embora pensando assim, imagina se eu não vou nesse culto. Irmãos, quando a gente está num estágio de tristeza, que a gente não acha sentido para muita coisa, a gente acha que a gente vai sentar no banco, ficar parado. É isso que o inimigo quer. É assim que ele quer abater a gente. Mas quando você ora ao Senhor, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor me livrou de tanta coisa. Sabe, eu não aceito a minha condição de tristeza. Então eu te peço ajuda, Senhor. Só o Senhor pode me ajudar. E o Senhor veio com a sua paz. E repousou sobre mim, irmãos. E aquele dia eu fui embora para casa. Eu falei, meu Deus, o Senhor é bom. Realmente o Senhor é bom. O Senhor se preocupa, irmãos, com o seu povo. Então, quando a gente adora ao Senhor, Deus quebra o poder de Satanás também sobre você. Deus tira as suas enfermidades, as suas doenças. Irmãos, a adoração é tudo de mais importante na nossa vida. Independente do que a gente esteja passando. Muitas das vezes, como Isaac citou, existem homens na Bíblia que estavam nos seus piores momentos. E eles se prostraram e adoraram. Então, quando a gente está no nosso pior momento, ruim, se prostre e adore. Peça socorro ao Senhor. O Senhor vai te ajudar. Eu sou a prova viva de que o Senhor vai se fazer presente naquele momento. Então, quando os inimigos são abatidos, nós somos libertos através da adoração. E os inimigos, eles são abatidos não porque a gente grita contra eles, irmãos. A gente tem que ficar falando nomes. Eu não falo na minha casa. Nomes indevidos. A gente tem que gritar para Deus. O inimigo, se você ficar falando fulano, 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 o inimigo vai estar do teu lado aqui, ó. Está me chamando. Mas quando você grita para o Senhor, é o Senhor que vai se fazer presente ali, irmãos. E eles vão fugir de você. Então, a gente tem que gritar para Deus. Para Deus. Então, nós aprendemos que, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, nós nos aproximamos da sua presença. Deus se achega a nós nos alegramos na presença do Senhor, e quando adoramos ao Senhor, Ele abate os nossos inimigos. Então, esses são apenas 4 motivos. O propósito da adoração é glorificar, irmãos. Mas acontece algo incrível, né? A gente fala assim, você veio aqui na igreja só para dar. Irmãos, nós somos edificados. A gente adora ao Senhor e o Senhor ministra a nós. Isso é incrível, Deus fortalece a nossa fé, Deus aumenta a nossa consciência da presença dEle, Deus concede refrigério para a nossa alma. Então, quando a gente adora ao Senhor, Deus ministra a nós, Deus nos edifica. Então, Hebreus vai falar, 4,16, quando nós nos achegamos ao trono da graça, recebemos graça e misericórdia para momentos oportunos, para dias oportunos. Se achegue ao trono do Senhor. Você vai achar graça e misericórdia. Então, sabe por que os anjos, irmãos, cantam santo, santo, santo? Não é porque tem um inário lá no céu, 6.005, e esse é o hino. Não é por isso. É porque eles olham para quem está sentado no trono e eles reagem à presença de Deus. Eles contemplam a glória do Senhor. Então, a nossa adoração, ela muda quando nós contemplamos. Essa chave, irmãos, ela vira na nossa mente e nós vamos passar a reagir a esse Deus em que tivemos revelação. Então, quando a gente adora, a gente entrega tudo. Vai virar uma chavinha na tua mente, assim, que nem virou na minha esse dia. Virou assim, Falei assim, meu Deus,
O Senhor é bom. O Senhor é grande, Ele tirou minha tristeza. Irmãos, quando eu falo de tristeza, é tristeza. É o momento mais sublime, esse quadro de depressão. Um momento triste. E o Senhor tirou isso de mim. E eu glorifico ao Senhor. Porque o Senhor colocou isso para correr de mim. E a verdadeira igreja, irmãos, do Senhor de todos os tempos, nós, como verdadeira igreja, nós temos um compromisso, irmãos, que é adorar e se prostrar diante de Deus por toda a eternidade. Então, nós temos que adorar aquele que é digno da adoração. Verso 3 de Apocalipse, Isaac. Como diz o Luciano, vamos fingir que a gente está terminando. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Irmãos, a gente já viu sobre o que o arco-íris significa na palavra de Deus, né? Graça e misericórdia do Senhor. Muito antes do arco-íris ser símbolo de qualquer outra coisa que a gente vê atualmente, o arco-íris é um símbolo da graça e da misericórdia do Senhor. Então, esse arco-íris que a gente está falando não é um arco-íris que nasce e morre na terra. Tem um início e um fim. É um arco-íris 360 graus. Ele está circundando o trono do Senhor. Então, o trono de Deus é circundado por um arco-íris que brilha, resplandece, sinalizando para todos aqueles que chegam diante do trono que ali eles vão encontrar graça e misericórdia. E aí, Hebreus 4,16, a gente vai ler esse versículo. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Quando você estiver precisando, se achegue diante do trono. Adore ao Senhor. Com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, quando nós temos revelação do Cristo sentado no trono, nós entramos nesse lugar de graça e misericórdia, onde as nossas culpas são esmagadas, nossos temores vão embora, onde a única coisa que existe é a docilidade e a ternura do amor de Deus, que é derramado sobre aqueles que o buscam. Versos 5 e 6 de Apocalipse. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Irmão, João vê Deus glorioso assentado no trono. E ele chega à conclusão: como não adorar? Como não me prostrar? Como não servir? Como não dedicar a minha vida àquele que está sentado no trono? Aquele que diante do trono dele, tudo, diante dele, abaixo dele, todas as coisas acontecem. Aquele trono onde céus e terras são governados. Irmãos, naquela época, João estava num momento difícil, numa prisão. E João vê tudo isso, naquele momento difícil. Hoje, a gente vive nesse mundo hostil, irmãos. Esse mundo perverso. Cada dia ficando pior. E a gente olha, quando a gente reage à glória de Deus, a gente olha para o trono de Deus. E a gente vê que é o Senhor que governa todas as coisas. Diante dele, acerca dele, abaixo dele, todas as coisas são governadas pelo Senhor Jesus. Então, a partir desse trono, o juízo de Deus é estabelecido sobre a terra. Então, a adoração não tem que ser fria e contida, irmãos, como algumas pessoas dizem. Você não tem que adorar. Você não tem que adorar de boca fechada. Não, esquece isso. Você tem que abrir sua boca, louvar o Senhor e engrandecer o Senhor. Lembre das coisas que o Senhor fez por você, como o Isaac falou, orações respondidas, bênçãos concedidas. Tanta coisa o Senhor fez por nós, irmãos. A gente tem que abrir a boca, louvar ao Senhor, engrandecer o Senhor. Senhor que morreu na cruz por nós, deu sua vida por nós. Nós que não somos merecedores. A gente tem o privilégio de chegar na casa do Senhor e poder adorar Ele. Quantas pessoas queriam estar fazendo isso? Estão nos hospitais. A gente tem que
Dar graças a Deus pelo privilégio que a gente tem, que isso é um privilégio, a gente poder estar na casa do Senhor. Então, a adoração a Deus sempre foi alegre, vibrante e expressiva. Ao adorarmos a Deus, não devemos adorar da boca para fora, precisamos ter atos. Então, os anciãos, eles estão sentados no trono e eles têm a glória, as suas coroas de ouro, eles pegam essas coroas e eles lançam diante do trono. Isso quer dizer para a gente que toda a glória que eles só têm para adorar a Deus. Então, tudo que nós só temos para adorar a Deus. Isso inclui conhecimentos, experiências, bênçãos, riquezas. Sim, irmão, a gente tem que adorar a Deus com tudo que a gente tem. Dízimo, ofertas, adorar a Deus com tudo que a gente tem. A adoração, ela flui através de ações e expressões. Mas não apenas expressões. A adoração, ela tem uma canção. E ela tem uma reação, que se transforma em canção, a mais bela canção para o nosso Senhor Jesus. A gente não está falando só de música, tá? A gente está falando sobre reação no geral. Nos céus, enquanto o rei está sentado no trono, anjos, querubins e serafins se curvam, se dobram dia e noite e repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, que era e é e há de vir. Então, não existe, irmãos, lugar melhor no mundo do que a presença de Deus. Não existe lugar melhor do que esse, que Cristo resplandece sobre nós. Onde a sua graça é derramada, onde tudo faz sentido, irmãos. Onde os nossos medos são moídos, nossos traumas são curados. Onde tudo vai ganhar sentido, irmãos. Quando a gente sente a presença do Senhor, é onde a vida ganha sentido. Você sente a presença e você pensa: meu Deus, eu não sairia mais daqui. Isso é tudo que eu preciso na minha vida. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso ter o melhor emprego, eu não preciso fazer uma faculdade. Isso são coisas que, rotineiramente, a gente vai acabar fazendo, mas a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para reagir à presença do Senhor. Então, nesse lugar, irmãos, de quebrantamento e adoração, é que nós fomos criados para adorar aquele que está sentado no trono de eternidade a eternidade. E é por isso que nós cultuamos regularmente. E quando eu falo regularmente, eu não estou querendo dizer só da terça, da quinta, só do sábado, só do domingo. A gente está falando dos momentos cotidianos, como o Isaac falou. Nossa vida é uma vida de adoração. É todo dia, a todo momento, em tudo que a gente faz. A glória tem que ser dada ao Senhor. Senhor, te adoro pelo meu emprego. Meu patrão é chato, mas te adoro porque eu tenho a oportunidade de ter um trabalho. Senhor, te adoro porque eu faço faculdade, meu Deus. Quantas pessoas não fazem faculdade? Mas te adoro, Senhor, me concedeu esse privilégio. Senhor, te adoro porque eu tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Sabe, te adoro porque eu tenho o privilégio, irmãos, de ter um celular nas coisas mais simples. Sabe, te adoro porque eu posso sentar num banco. Te adoro porque na minha igreja tem ventilador. Não tem ar-condicionado ainda, mas o ventilador já nos serve. Pior é ficar no calor, sem vento, sem nada. Te adoro porque eu entro por essas portas, eu vejo os meus irmãos. Te adoro porque na minha igreja tem mídia, eu posso olhar lá para o telão agora, acompanhar a letra. Irmãos, quando a gente está na casa do Senhor, não importa o seu cargo, o mídia existe para nos abençoar, mas não é a nossa maneira de adorar a Deus, totalmente. A gente serve ao Senhor através dessa função, que é a comunicação da igreja, mas isso não é a nossa adoração total. A nossa adoração total tem que estar diariamente. A gente, o Senhor, desenvolvendo intimidade, relacionamento, leitura da palavra, oração, reconhecendo, contemplando a natureza. Senhor, olha esse céu. Olha esse calor, Senhor. Esse calor que está acabando comigo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque esse sol está raiando. Louvado seja o nome do Senhor, porque o frio está chegando. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós cultuamos regularmente para nos lembrar que fomos criados para o culto. Criados para adorar ao Senhor. O culto não é sobre nós, o culto é sobre Jesus. É sobre aquele que venceu a morte, aquele que todos os anjos, os serafins, os querubins, todos os seres viventes, tudo que respira, Ele é digno. Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E é a Ele que todo joelho se dobrará, irmãos.
Então é a Ele que nós adoramos, ao Senhor das nossas vidas. Irmãos, nós vamos cantar ao Senhor uma música. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu sei que existem algumas pessoas que são limitadas, mas você que tem saúde, está com vigor, levante, esqueça o calor. Levante e adore ao Senhor, porque Ele é digno. Louve ao Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua força. Abra sua boca, irmãos, e louve ao Senhor. Se expresse diante do Senhor Jesus.